né? Então, acho que esse é um fator importante. Aí, falando de mercado, né, eu acho que existem sim, opções aqui atrativas no Brasil. Eu acho que, por exemplo, falando de renda fixa, não tem como você deixar passar um Tesouro IPCA pagando 6,5% ao ano para você. 6,5% ao ano. E eu sempre friso isso. Todas as vezes que esse título público chegou nesse nível de taxa, a pessoa comprou, carregou por 12, 24 meses, 36 meses, ela não só teve rentabilidade positiva em todas as janelas de observação, todos os dias que essa pessoa comprou, depois de 12, 24, 36 meses, como ela teve expectativa média de retorno em 3 anos, quem comprou nesses níveis de taxa, qualquer dia, né? Ou superiores a 70%, o que é um baita nível de retorno. Se a gente for pegar o título público, né, o IPCA+, que mais rendeu nesse período de 3 anos, você está falando de uma rentabilidade superior a 300%. Né? Então é um nível de taxa extremamente atrativo? É um nível de taxa extremamente atrativo. Acho que esse ganho de capital, essa valorização vai acontecer nos próximos meses? Não acho. Mas eu acho que é o seguinte, você tem que ir fazendo esses aportes na sua carteira de investimentos, porque não dá para a gente perder esse nível de taxa. Mas pensando nesses títulos mais longos, que darão esse ganho de capital, um Tesouro Uhum. IPCA 2045, né, IPCA mais 2045, você não acha que dessa vez pode ser diferente? Porque pegando a última vez que isso aconteceu era governo Dilma, mas logo depois começou a se materializar o impeachment. Uhum. E agora a gente está no começo de um governo que está indicando, vamos gastar mais. E aí durante 2 anos tem o Roberto Campos Neto lá falando, se gastar mais a inflação subir, eu subo os juros. Mas isso vai até 2024. Depois Uhum. sabe-se lá quem vai entrar e com que tipo de ideologia em termos de, Sim. olha, dá pra gente ter juros mais baixos, inflação mais alta. Pensando que pode ser diferente, né? Quero saber a sua opinião, se você acha Sim. que pode ser e qual seria um tamanho de exposição pensando em renda fixa, porque essa renda fixa é Sim. muito volátil. Sim. Eu acho que, ó, pode ser diferente. Na verdade, vai ser diferente. Você não vai ter uma mudança, né, de postura fiscal tão drástica quanto você teve entre 2015 e 2016. Perfeito que você colocou. Mas vamos pegar, então, como é que esse ativo se comportou lá no período Dilma, 2012 a 2015, que foi o pior. Os piores anos em termos de política fiscal. Mais gasto, mais endividamento, dívida saindo de 50% do PIB indo para 70% do PIB. Porque seria um cenário. Pô, a gente está falando de sair de uma dívida pública aqui de 75% do PIB e para 95%. Vamos pegar como esse ativo se comportou naquela época? Pô, o CDI rendeu 47% naquele período, né? Se a gente for pegar os indexados à inflação de longo prazo, eles renderam 37%, quase 40%. Ou seja, né? Detalhe, você começou 2012 com um nível de taxa muito inferior ao que você tem hoje. Então, assim, se você não obtiver ganhos de capital relevantes, eu acho que os seus ganho de carrego, que é o que você chama de correção diária desse ativo, ele tem de ser muito atrativo. Então, você tem um colchão contra pioras muito relevantes. Um colchão contra piora muito relevante, tá? Que eu acho de extremamente complicado você ter, pô, rentabilidade de surpresas muito negativas nesses ativos, dado o nível de taxa que a gente está falando hoje. Então, assim, não acho que a gente vai ter grandes ganhos de capital como a gente teve entre 2015 e 2016, principalmente nos próximos meses, mas eu acho que o nível de taxa está tão elevado que esse ganho de carrego que a gente chama, pô, ele está muito atrativo. Não dá para a gente desconsiderar. Então, eu acho justamente isso. Vai ser diferente? Vai, né? Mas o ganho de carrego está tão alto que eu topo colocar uma grana nisso daí. Né? Então, acho É, que IPCA mais 6 é muito bom, né? IPCA mais 6, 6,5 é muito bom. Só tem outra coisa que é melhor, que acho que é dólar mais 5 mais 5,5, que Isso é que o eu ia que a gente falar. ia falar que não dá para perder, que eu deixo o Arraes Que ia ser o falar. meu comentário aqui da mecha de Queiroz aqui. Eu quero até saber pro pessoal, vocês vão ver o que que é esse dólar mais 5, né, mais 5,5, mais 6, mas coloquem aqui no chat o que vocês preferem, tendo a opção de escolher em renda fixa. Tô falando de comprar ações de empresas, é renda fixa. Você prefere ganhar IPCA, nossa inflação aqui medida pelo Brasil, índice de preço ao consumidor amplo, mais 6, ou você prefere ganhar variação do dólar contra o real, mais 5, 5,5, 6 até. Tem até lá fora pagando 6 de dividendo. O que vocês preferem? Mas Arraiz, por favor, contigo. Não, o que eu ia falar é sobre essa oportunidade da renda fixa internacional. Se a gente volta para coisa de 2 anos atrás, taxa de juros nos Estados Unidos zerada, né? Muito comportada. Uhum. Para você ter algum ganho que seja minimamente representativo, você tinha que ir para lados mais arriscados da renda fixa. O high yield, que a gente fala, que é um crédito com maior risco de calote. Então, você queria ganhar ali dólar mais 5, dólar mais 4,5, algo assim, você tinha que ir para mais risco.
Hoje a gente tem a possibilidade de comprar títulos do governo norte-americano, então do âmbito de risco de crédito, é um risco muito menor, ganhando o mesmo que o high yield, o mais arriscado, estava pagando a coisa de 2 anos atrás. Então esse nível de taxa, e assim, não precisa ser complexo, não vai comprar bondes diretamente, uma debênture norte-americana, você compra um ETF hoje em dia, que vai selecionar uma cesta de muitos ativos de empresas super renomadas, Citibank, JP Morgan, grandes bancos, grandes instituições norte-americanas e até do mundo, levando esse carrego de crédito de 5% em dólar. Uhum. Então eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para começar a montar agora. Porque a gente já está com uma discussão nos Estados Unidos de, eventualmente, reverter o ciclo de política monetária. E como a maior parte dos títulos internacionais são pré-fixados, eles oscilam de uma maneira mais intensa no momento que a expectativa de juros se acomoda. Então você tem um potencial ali nesses próximos 1 ano, 2 anos, de colher excelentes ganhos na renda fixa, mesmo tendo só altíssima qualidade. Não precisa nem colocar lixão ali para ganhar um bom Não dinheiro. pegar hipotecas ninja, né? Não. Então, não precisa. Eu dei uma olhada em REITs, que são formados por empresas que fazem a parte de hipoteca. Uhum. Estavam pagando 13% ao ano de dividendo. Só que Aham. aí é Exatamente. vibe crise de 2008, né? Daí eu falo, poxa, eu não sei se vale tanto a pena assim. Mas coçou a mão, viu? Não, e ó, 13% em dólar. não, e esse, pra quem tem 50% dolarizado, é uma boa, né? Você ia dobrar esse patrimônio em dólar em 5 anos? Que maravilha, né? Mas eu acho que, só pra deixar claro, né? Não é que, o Kairos tá passando, eu vou dar uma puxadinha na mecha. Você tem que enrolar o seu braço na única mecha que ele tem e segurar, né? Porque, de fato, a gente não vê esse nível de taxa em bonds corporativos nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Quantos anos você investe? Você nunca viu, tá? Posso te garantir que você nunca viu esse nível de taxa. Ano passado foi o pior ano para renda fixa nos Estados Unidos. Esse é um bom O ponto. pior ano para renda fixa nos Estados Unidos. Quando, Gui? Da década? Do século? Foi assim, dos últimos 100 anos. Foi o pior ano para renda fixa. E normalmente, quando você tem um ano tão negativo para renda fixa, significa que as expectativas de juros elas subiram de maneira abrupta e subiram muito, né? Olhando para o passado, o que acontece? Depois que você tem um aumento na expectativa de juros, né, para os próximos anos, muito abrupta e um patamar muito alto, você tende a observar, né, nos anos seguintes uma acomodação. Uma acomodação é queda de juros futuro. O que você tem quando isso acontece? Pô, um aumento aí no preço desses ativos de renda fixa. Então, você teve ativos de renda fixa nos Estados Unidos, né, os principais debêntures, bonds das empresas americanas se desvalorizando 20, 25% no ano passado, né? Aí você fala, então a expectativa se voltar à normalidade é se valorizar 25%? Não, né? A gente tem que lembrar que, para se voltar à normalidade, a gente está falando de taxas de retorno de 40%, 50%, fora o carrego que você vai ter pelos próximos anos. Então, é uma oportunidade que eu vejo assim que a pessoa tem que aproveitar. Pode continuar piorando? Pode piorar um pouquinho mais, mas de novo, né? Você não é um gestor de um fundo de investimento, você não está tentando bater um índice de referência no semestre, você não vai ser, né, a mais remunerado daqui a 5, 10 anos, porque você superou o Ibovespa ou o CDI nesse ano. Então, é uma oportunidade de garantir um nível de retorno, de novo, que você não vê há 20 anos. Tem que aproveitar. Isso. Posso contar uma história real falando até sobre esse caso?